Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciando mais uma aula de anatomia e fisiologia. Essa aula a gente começa a falar um pouco e relembrar, para quem já teve, a questão dos termos utilizados na anatomia. É muito importante para você que está começando agora a estudar anatomia, reler esses termos, entender. Para você que já estuda anatomia, é uma revisão de vários pontos, vários termos que a gente vai utilizar. A anatomia tem um pouquinho dessa parte complexa inicial, que é falar de termos. Ela gosta de utilizar termos e esses termos vão aparecer em todo o conteúdo que você estudar de agora em diante, referente à anatomia, sempre tem um pouco de termos utilizados. Então, os termos são importantíssimos. Vocês, desde o início, têm que utilizar os termos corretos para poder falar a mesma língua do restante dos demais profissionais da área da saúde. Então, ao estudar no corpo humano, devemos reconhecer os nomes que a literatura científica adota. Então, não quero, eu sempre proíbo você, meu aluno, falar uma literatura que não for científica. Então, a partir de agora, sempre se refiro utilizando os termos não correspondente ao profissional, ao popular. Então, não fala mais termos populares. Vamos utilizar e nos acostumar a falar termos científicos relacionados com a literatura para referir a pontos anatômicos. Os profissionais da área de saúde devem ter em mente que o próprio trabalho abrange pessoas de níveis sociais e graus de instrução e conhecimento. Muitas vezes as pessoas utilizam termos da cultura. A população regional pode utilizar, mas você, profissional de saúde, não. Entendeu? Ao mesmo tempo, profissionais de fonte de pesquisa, sejam livros, sites especializados, abordam termos de acordo com as normas anatômicas. Então, isso daqui é importante. Nós, profissionais, devemos utilizar os termos anatômicos e não os termos populares. Já você deve ter ouvido falar da anca, bunda, nuca, batata da perna, passarinha, tripa, lombo e entre os outros. Então você já ouviu falar desses nomes não populares, entretanto, mas é bem conhecido, vamos dizer. O bom exercício é listar termos populares e conhecer pesquisa correspondente e seus correspondentes anatômicos. Então, esses termos são populares. Você está entrando na área da radiologia, entrando na área da saúde, tem que se acostumar a falar os termos mais corretos. Então, aqui é uma anatomia gaudéria, né? Que vai dizer orelha, cangote, paleta, sovaco, anca, sambiqueira, batata da perna, garrão, cambito, joelho, viria, bucho, o teto, muque, o sangrador e a fuça e os olhos. Então, esse é o termo gaúcho. Ah, mas o pessoal entende. Sim, nós vamos falar sempre, nós podemos, vamos dizer, entender, ou a gente vem do mesmo pessoal, mas a gente vai sempre usar os termos anatômicos mais literários, desde o início é importante. A nomenclatura anatômica aborda os termos que refere e descreve a determinada estrutura. Indicam, exemplo, músculo trapézio, é a forma, músculo trapézio. Posição, nervo mediano. Conexão e ligamentos, ligamento sacroiliaco. Relação esqueleto, artéria radial. Então, sempre o termo anatômico ele tem alguma coisa óbvia por trás. Alguns não, né? Alguns eu digo, olha, é isso e acabou. Mas a maioria tem. Também há termos de homenagem aos pesquisadores que descobriram a estrutura, que estão também em desuso. Exemplo aí, a gente fala da trompa de Falópio. Quem aprendeu trompa de Falópio, agora a gente vai chamar de tuba uterina, está em desuso, mas era homenagem ao pesquisador. Ah, o normal da anatomia. O que é o normal da anatomia? A anatomia temos características de algumas estruturas, peso, tamanho e localização. Consideramos que é o encontro da população, né, então o que mais tem na população a gente diz que é o normal. Mas existe isso aqui, olha, o que mais aparece é o normal. Então nunca não se encane na palavra normal, que diz, mas isso é o contrário. Não, o que mais tem, a gente vai considerar a anatomia como sendo normal. Todavia, o corpo humano, durante seu desenvolvimento, pode sofrer alterações como podem as variações, né? Variações podem ser localizadas externamente em qualquer sistema organismo e trazer algum prejuízo. Exemplo, diferenças de altura, né? É uma variação. Formato corporal é uma variação. Tamanho de órgão, variações das veias superficiais, de um membro superior de outro entre os outros indivíduos, são variações. Já anomalias são alterações morfológicas que trazem prejuízo. A anomalia, ela tem prejuízo funcional ao indivíduo. Por exemplo, indivíduo com um dedo a mais ou a menos,
Então é uma anomalia porque ele está fugindo do normal e está tendo uma não uma pensa, a variação é sempre o que é mais as coisas mais sutis. Como exemplo, a própria altura. Tá, tu tem 1,90 m, outro 1,80 m. É sutil diferença. Aqui não. Tem um dedo a mais, não é sutil. É uma variação, é uma anomalia. Está relacionado também à questão de genética, a polidactilia. Monstruosidade. Monstruosidade é uma anomalia acentuada, que deforma a constituição de um indivíduo geralmente incompatíveis com a vida. Muitas vezes incompatíveis com a vida. Exemplos, fetos com agenesia de órgão, não há formação de um órgão. Então, a monstruosidade. E importante, a posição anatômica, a descrição anatômica refere-se ao indivíduo à posição anatômica, ou seja, ereta, face voltada para frente, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco, com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos dedos dirigidos para frente, mesmo que o indivíduo esteja em posição dorsal, dorso. Então, a posição anatômica, que acho que todo mundo já viu, ela é bem importante e ela é base para muitas coisas. A divisão do corpo básica, então, é cabeça, tronco e membros, né? Uma divisão mais simples, mas também, como os casos necessários, a maior precisão, relata alguns sintomas de divisões utilizadas. Cabeça é dividida em crânio, irá formar a cavidade craniana, alojado o cérebro. Face, como os olhos, nariz, boca. Então, tu viu que dividiu em três, cabeça, tronco e membro, mas a cabeça vai dividir em várias outras posições. Então, as divisões, elas são múltiplas. Então, sempre o pessoal pensa, o que é uma divisão anatômica? É tudo que tu pode dividir, são vários exemplos. Abaixo, contamos. O tronco é dividido em tórax, abdômen e pelve. Essas formarão as cavidades dos órgãos, região torácica separada pelo abdominal pelo diafragma, pélvica na região abdominal. Essas regiões ainda possuem subdivisões que vão estar relacionadas justamente com seus órgãos. Já os membros superiores, então, vão superiores e inferiores, também divididos em superiores, divide-se em braço, antebraço, carpo e mão, né? Membros superiores unem ao tronco na cintura escapular, né? Escápula e clavícula. Membro inferior está formado pela coxa, perna, o tarso, pé. Membros inferiores se unem ao tronco pela cintura pélvica, o osso pélvico e sacro. Então, existem várias divisões. Planos e secções. Para quem já teve radiologia, isso é bem tranquilo, então, mas a gente só para relembrar e deixar todos esses conteúdos bem afinados, assim, relembrando todos esses cuidados. Com o organismo tridimensional, podemos falar, então, traçar planos e seções. O plano que dá origem, né? Então, vai dar origem às divisões anatômicas, sempre levando em conta a posição anatômica para ver esse plano. Então, para chegar no plano, a gente tem que ter a posição anatômica e, a partir da posição anatômica, fazer os planos. Plano sagital ou sagital mediano. Eu até falei isso em aula e vou deixar esse vídeo junto lá. Sagital mediano deve-se imaginar uma linha que corta o corpo no sentido longitudinal, passando exatamente no meio. Origina-se duas metades, antímeros, direita e esquerda. Por isso que esse é o único plano que a gente pode ser chamado, até falei isso na live lá da SEG, diz, olha, isso aqui pode ser chamado também sagital de sagital mediano, porque quando tu parte bem na sutura sagital, tu está deixando duas metades iguais. Todos os ossos que são pares, um na direita, outro à esquerda. Então, esse é o único plano que ele deixa as duas metades iguais. Metades direitas e esquerdas, mas são metades iguais. Se for nem bem no plano médio sagital, ali mediano, na linha, na sutura sagital. Então, é bem importante. Plano sagital ou plano sagital mediano divide o corpo em direita e esquerda, o sagital mediano pela sutura sagital. Sutura sagital está aqui. Então, tu pode deixar duas metades iguais opostas, né? Direita e esquerda, mas iguais. Coronal ou frontal. Coronal lembra, né? Coroa lembra o osso frontal aqui. Então tem a sutura coronal também. Também corta o corpo no sentido longitudinal, deixando dois paquímeros, né? Agora não é mais metades, anterior e posterior. Então, são duas metades mais idênticas, mas sim uma metade anterior e uma posterior. Os planos de secção são paralelos, então vai deixar uma metade anterior aqui, ó, e outra posterior. Plano transversal. Transversal sempre faz isso aqui, vai escrever transversal, faz um T grande assim, ó. Transversal. Corta o corpo no sentido transversal, o próprio nome já diz, originando os dois metâmeros, né? Um superior, então vai ter um superior e um inferior. Beleza? Então, aqui tem todos os planos, plano sagital, coronal e plano transversal. Termos de direção. Então, esse termo está relacionado com a direção. Lados direito e esquerdo, sempre levando em conta o paciente.
não o observador. Isso daqui é muito importante. Quem tu vai levar em conta, levando em conta o em cada para conta o paciente, nunca o observador, não é o teu lado direito, não é o teu lado esquerdo, é o lado do paciente. Para anterior corresponde à parte voltada para frente, parte chamada ventral. A parte refere-se abdominal, exemplo as mamas, localizada na parte anterior, o umbigo, a cicatriz umbilical, então está relacionada à porção ventral. A parte posterior é voltada para trás, dorsalmente, por exemplo, das vértebras, dorsalmente, a panturrilha, a parte posterior da perna. Ainda a parte superior, né, cranial ou inferior, caudal. Cranial ou caudal. Quem é da radiologia manja bastante isso aqui. Por exemplo, a glândula suprarrenal, localizada na parte inferior do rim. Proximal ou distal. O proximal ou distal é tratado na sua raiz da implantação. Isso que é muito importante. Brigo bastante com meus alunos nisso. Proximal é estar próximo da origem. A inserção no esqueleto está aqui. Então, ela é proximal. E estar distante da inserção vai ser distal. Mas lembrando que isso é sempre uma comparação, né? Mais afastado da origem do vaso, assim, direção à extremidade fixa, membros opostos. Exemplo ali, um membro superior de um braço tem uma localização em relação à mão, ele é mais proximal. Quer dizer que o braço, em relação à mão, ele é mais proximal. Então, ou tu pode falar o contrário, a mão é mais distal. Tá, dá na mesma coisa. Eu estou dizendo que o braço está aqui, a mão está aqui. Em comparação, a mão está mais distante e o braço está mais próximo. Então, posso dizer que o braço, em comparação com a mão, está proximal. Eu posso dizer a mão, em comparação com o braço, está distal. Perfeito? Superficial e profundo. Então, tem relacionado com a questão de localização dentro do órgão, né? Superficial em relação a e profundo. O que for superficial está na superfície e isso é mais profundo, bem tranquilo. Medial. Medial vai estar relacionado com a sagital mediana. Pensa bem o meio do teu paciente. O plano sagital mediano é o nosso ponto de referência. Posição anatômica, o externo localiza medialmente aos mamilos. Tá bom, o externo está aqui, os mamilos estão aqui. O externo, então, está mais medial, mais ao PMS do paciente. PMS, plano médio sagital. Ventral, relacionado à parte anterior. Dorsal, relacionado à parte posterior. Então, tu tem medial, proximal, superficial, na superfície, inferior, lateral, distal. Termos de movimento, bem importante também. Alguns exames requerem que a acumulação do paciente requer que esteja numa posição diferente da posição ereta com o braço estendido. Essas alterações causam movimentos. Então, o termo de movimento pensa na movimentação da articulação. Descrevemos a seguinte termo de movimentação: flexão ou extensão. Flexão, sublinha isso, é uma diminuição do ângulo entre os ossos. Então, entre aqueles ossos está diminuindo o ângulo da articulação. Aumenta esse ângulo, então isso vai ser uma flexão. Que se articula na extensão, né, do aumento, já a extensão é o aumento do ângulo, é o contrário, né? A maioria dos casos, a flexão ocorre no sentido anterior, exceto no polegar, né, que a flexão é lateral. Tá, isso aqui não interessa, mas pensar essa flexão sempre é em relação à diminuição do ângulo. A extensão é voltada à posição anatômica, pois sabemos que os membros do tronco devem estar estendidos. Ó, na posição anatômica, os membros estão estendidos, então vai ter uma flexão de braço, está diminuindo o ângulo. A hiperextensão e hiperflexão e hiperextensão é além da posição anatômica, geralmente evitado em tecidos moles, tendões e processos ósseos. Tem patologia, tem movimentos que a gente vai fazer uma hiperextensão. Exemplo aqui, ó, flexão. Ó, quando tu está na posição anatômica, o braço está estendido, está em extensão. Quando tu vai diminuir, então esse ângulo aqui, ó, tá maior. Quando tu faz isso, esse ângulo diminuiu, então é uma flexão. Aqui, ó, flexão está diminuindo o ângulo, extensão aumentando. Aqui, além da posição anatômica, então, já está fazendo, tu vai fazer uma hiperflexão e uma hiperextensão. Abdução e adução. Tu pode gravar da seguinte, tem o B. O B é de abrir. Também dá. Ou grava, eu gravei uma vez que era a palavra maior, né? Então, qual que é a maior? A que tem a abdução. Tem
6 letras, a outra tem 5, adução. Só muda o B. Então, tu vai lá de abdução, para longe, dução, ato de guiar. É o movimento da estrutura para longe da linha média. Adução em direção. Ad em direção a. Movimento do membro em direção à linha média. São movimentos geralmente que ocorrem ao plano frontal. Com exemplo da abdução, temos o deslocamento lateral dos membros superiores, o movimento lateral das mãos, o deslocamento lateral do membro inferior, a adução da corrente. Então, abdução para longe. Então, bota de abrir. Eu anotei assim sempre, né? Abrir. Ó. Abrir. Aí tu pode na origem, né, de ab para longe. Ab. Então, tu vai fazer uma adução para o PMS do teu paciente, para o meio, então tá nesse sentido, fechando, e uma abdução, transformando isso aqui para longe. Aqui o polegar está fazendo uma adução, ele está para o centro dele, né? Tá para o centro, e agora está fazendo uma abdução. Circundução. Circundução é um movimento que vai fazer a questão de parte anatômica. O movimento do círculo, né? Em círculo, porque circundução. Parte exemplo, deslocamento do braço, articulação do ombro, movimento que faz em forma de círculo com a mão. Então, é um movimento de circundução. Rotação. Rotação é o osso que gira em torno do seu próprio eixo longitudinal. Um bom exemplo disso é o movimento da cabeça, né? E da mão é o movimento do tronco do quadril, rotação dos membros inferiores, né, na posição anatômica. Os membros da rotação definida pela relação da linha média do corpo. Se a face anterior do osso está rotada em direção à linha média, o movimento é chamado de rotação, dada a face do membro rotada para longe da linha média, a rotação obtida pelo termo lateral. Então, rotação está girando. Ó, rotação, pensar o ombro está fazendo o processo de rotar, ele está fazendo esse movimento aqui. Aqui é um movimento de círculo, circundução. Movimentos especiais ocorrem somente em certas articulações, que é essa daqui, elevação. Elevação, só a elevação dos ombros, né? O movimento eleva o corpo, exemplo, fechar a boca, elevando a mandíbula, elevação dos ombros. Depressão, tu vai ter depressão dos ombros e depressão da mandíbula. Protusão, protusão é um movimento somente da mandíbula, quando a mandíbula ela é para frente, ela está uma protusa. Protusão da mandíbula. Retração, movimento da mandíbula para trás. Inversão é o movimento, né, medial da sola dos pés. Isso aqui é o pessoal que fez técnicas tem que saber. E inversão vai ter o movimento da sola dos pés de forma que as solas fiquem direcionadas para a... Sabe como eu guardo isso? Se tu pensar aqui, inversão é o movimento que está forçando na parte interna. Por isso que é de interno. Aí fica interno. Eu fiz um M em vez ali, mas é um movimento de interno, um movimento interno do pé. Já o movimento de eversão é externo. Então, guarda de externo. Isso aqui são macetes para decorar. Não tem nada a ver, não tem nada... nada correto no que eu estou falando, nada lógico, mas é uma forma que tu tem de lembrar. Movimento lateral, né, da sola dos pés, de forma que as solas se afastem umas das outras. Esse é o movimento de uma eversão. Movimento de inversão, guarda de interno, interno, movimento parte para dentro, inversão. Movimento para fora, eversão, de externo. Perfeito? Isso é só macete. Dorsiflexão é a flexão do dorso do pé em direção à parte anterior. Então, tu vai ter uma flexão, dorsiflexão. Dorso fazendo a flexão. Flexão plantar, a planta do pé diminuindo. Flexão plantar em direção à planta. Ocorre quando andamos a pé para a ponta. Flexão plantar, dorsiflexão. Dorso do pé, planta do pé. Se eu estou dizendo que em relação ao dorso está diminuindo, dorsiflexão. Flexão plantar. Supinação supinação é o movimento do antebraço, que as mãos estejam na parte anatômica, né? A mão está voltada para a parte anterior ou superficial. Supinação lembra de súplica. Eu sempre faço. Súplica. Lembra de uma súplica.
Tá, a súplica, a mão está voltada para cima, mãozinha para cima, para Deus. Deus, deixa eu viver. Então, tá, supinação, supinação. Diferente de pronação. Pronação, a palma da mão está voltada para baixo. Então, a superfície da palma está voltada para baixo, é pronação. Tu pode fazer desvio relacionado com a própria estrutura. Lembra, aqui o rádio, ó, então o rádio está na mesma lateralidade, então desvio radial. Aqui é um desvio ulnar. Perfeito. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.